paz do Senhor, meus irmãos, mais um vídeo aqui para a honra e glória do Senhor. E eu gostaria de estar falando uma palavra para que possamos refletir sobre um assunto bem interessante, né? E eu queria colocar como título: Por que devemos aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador em público? Essa questão é abordada em Lucas, capítulo 12, versículo 8, onde Jesus fala a partir do versículo 8, ele diz assim: E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Essa é a palavra que saiu da boca de Jesus, né? E hoje vemos, né, muitas pessoas falando assim: eu sou de Jesus, eu aceitei Jesus, mas eu não preciso ficar caminhando com Jesus, eu tenho uma galera legal, né? Eles também aceitaram Jesus, né? E a gente pode fazer o que quiser, isso, aquilo, e não é dessa forma. Há um entendimento muito distorcido do que é aceitar Jesus e confessá-lo como o único suficiente Salvador e caminhar com Ele. Eu não estou falando aqui que devemos, né, aceitar Jesus por causa de uma denominação A, denominação B. E sim, se entregar para Jesus como seu único e suficiente Salvador é segui-lo, é caminhar com Ele, é você ser transformado aos poucos, né? Aquela transformação, e você vai aprendendo a caminhar com Jesus. Não dá para você falar que aceitou Jesus e você não confessar diante dos homens, porque quando chegar naquela fila que estaremos lá no céu, onde Jesus chamar você pelo seu nome, ele vai querer saber qual foram suas atitudes aqui na terra. Se você professou diante dos homens, para que você não seja negado diante dos anjos. Então, irmãos, você aceitar Jesus não quer dizer que você vai ter que participar de denominação A ou B. É lógico que um cristão que aceitou Jesus, ele tem como base bíblica a gente estar em uma denominação servindo a Jesus em comunhão, porque Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Nós somos membros e os membros não funcionam fora do corpo. Não dá para um braço estar distante do corpo, uma perna estar fora do corpo. Então, nós como igreja devemos estar em comunhão dentro da igreja, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, caminhando, enfrentando dificuldades juntos, porque aceitar Jesus não quer dizer que não pecaremos, mas sim que seremos pecadores, falhos, que estamos buscando uma perfeição em Cristo e pedir perdão toda vez que ocorreu um pecado, né? Por orientação bíblica. Mas aceitar Jesus é confessar diante dos homens. E onde você deve confessar isso? Em todo lugar que você vai. Cristo deve ser a imagem, você deve ser a imagem de Cristo. Quer dizer, Cristo tem que se refletir em você. E aí, a partir desse momento, a gente tem uma aliança, um relacionamento com Ele. Eu quero dar um exemplo aqui. Por exemplo, um jovem, né, um homem e uma mulher entram num relacionamento e aquele homem não quer assumir você publicamente e começa a ter um relacionamento com você, está do seu lado, vai com você em vários lugares, mas não assume que você é namorada dele ou vice-versa, e não quer apresentar para a família, não quer levar
nos lugares onde estão os amigos dele ou dela, e aí não quer usar aliança, né? Não quer usar uma aliança, e aí quer ter um namoro escondido com você. É assim que se porta uma pessoa que fala que aceitou Cristo, mas não confessou diante dos homens. A aliança com Cristo é uma aliança eterna. Você não deve ter vergonha de estar falando sobre Jesus, professando a sua fé. Nós temos que tornar isso público, para que possamos um dia lá no céu ser chamado pelo nome e Jesus falar: você não me negou diante dos homens. Olha que glória divina, olha que coisa linda. Então, irmãos, não adianta falar que você é de Cristo sendo que você não caminha com Ele, que você tem vergonha de professar que você é de Cristo, de vergonha de falar para os seus amigos. Eu vejo muitas vezes cristãos mais amando o mundo do que a Cristo, porque não dá para você servir dois deuses. Ou você serve o mundo, ou você serve a Cristo. E o seu caminhar, as suas atitudes vai demonstrar da onde você é. Então, irmãos, é muito importante, é uma coisa muito séria, porque como namorado, por exemplo, é a mesma coisa de uma pessoa que vai casar. Aquela pessoa que casou falou sim para outra pessoa. Ela professou diante de todos e de várias testemunhas ali que ela ia ser fiel àquela outra pessoa. E por que com Cristo tem que ser diferente? Se entregar a Cristo é um casamento, é uma aliança. E essa aliança não pode ser quebrada e não pode ser escondido. Tem que professar para todos. Todos têm que saber que você é de Jesus, para que outras almas sejam alcançadas através do seu testemunho. E é isso que está acontecendo hoje na juventude. Muitos querem ser cristãos descolados, estão em lugares que não é de acordo com um cristão que está salvo em Cristo, né? E querem fazer as mesmas coisas dessas pessoas. Às vezes vê pornografia e não falam nada. O cristão que às vezes tá ali com seu amigo e o amigo vai mostrar uma pornografia, ele tem que falar: não me mostra isso, eu sou de Cristo, eu não vejo essas coisas. Se você quiser, vá mostrar para outras pessoas, porque eu não admito isso. E você tem que professar a Cristo. Você não pode se acovardar. E várias outras coisas. A palavra de Deus aqui é muito clara. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Você quer ser incluído ou excluído do céu? Qual é a sua opção? Você é de Cristo ou você é do mundo? Irmãos, isso daqui é para que possamos refletir. Hoje estão fazendo uma campanha para poder tirar o cristão da presença de Deus, para que sirvam mais o mundo e as coisas do mundo do que seguir a palavra de Deus. Tem muitos crentes rasos na palavra que estão precisando ter conhecimento da sua palavra, da palavra de Deus, um convívio, uma intimidade com Deus. E estão abrindo mão disso. Irmãos, devemos abrir os olhos e acreditar que a palavra de Deus é a voz de Deus e é o que nos orienta. Não somos do mundo, não devemos fazer como o mundo. E muitas vezes deixamos de professar nossa fé. Então, irmãos, a partir de hoje, coloca como algo essencial na sua vida para que você professe o nome de Jesus sem nenhuma timidez, sem estar envergonhado, porque Cristo vai, na hora que estivermos naquela fila, Cristo vai chamar pelo seu nome e Ele vai querer saber se você professou a sua fé diante dos homens ou não, ou o recusou. Não adianta você falar que é de Cristo
e você recusar a Cristo, se esconder, se acovardar diante dos homens. Você tem que mostrar que você é de Cristo, que a graça do Senhor te alcançou e você foi transformado pela glória e pela graça gratuita de Jesus, de Deus, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero deixar aqui essa palavra em meditação e glorifico a Deus pela sua vida e peço que Deus possa abrir o seu entendimento e que possamos caminhar junto rumo à glória. Glória a Deus. Aleluia.